por favor, você que trouxe Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 até o 30. Quem encontrar, diga amém. Ixi, tem muita gente para encontrar ainda. Romanos 8, do 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Aleluia. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo, propósito. Diga, eu fui chamado segundo o propósito de Deus. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Diga, eu fui chamado, eu fui predestinado. E aos que chamou, a estes também justificou. Diga, eu fui justificado. E aos que justificou, a estes também glorificou. Diga amém por isso. Muito antes de nós nascermos, muito antes de você vir ao mundo, Deus, Ele já preparou o seu destino. Você foi predestinado, segundo a palavra do Senhor, a viver a imagem do Filho de Deus. Que privilégio! Você foi predestinado a viver o propósito de Deus e o seu destino, seguindo aquilo que o Senhor Jesus seguiu. O Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo de vida. Eu costumo dizer, Jesus, Ele não veio somente para morrer por nós. Ele veio para transformar a atmosfera em que nós vivemos. Ele veio para nos ensinar a viver. Ele veio para implantar uma cultura totalmente da cultura que nós vemos no mundo. Infelizmente, Satanás, ele contaminou o mundo, e nós sabemos, com o pecado, contaminou a cultura, e o pecado hoje se tornou cultura, infelizmente. Tem gente que justifica o pecado dizendo, mas isso é cultural. Sim ou não? Mas o Senhor, Ele te predestinou a viver algo sobrenatural. E preste bem atenção, Satanás, ele sabe que Deus tem um propósito sobrenatural para a sua vida, e que se você viver esse propósito, você será uma arma poderosa nas mãos de Deus. Quantos acreditam nisso? Meu irmão, você cheio do Espírito Santo é uma bazuca na mão de Deus, meu irmão. Você destrói o inferno inteiro. Você cheio do Espírito Santo, você é capaz de transformar a sua faculdade. Você sozinho, cheio do Espírito Santo, é capaz de passar por um morto e ele ressuscitar. Você sozinho, cheio do Espírito Santo, é possível você passar por um aleijado e você curar esse aleijado, ele sai andando. Se você passar ali na JK, perto do Banco do Brasil, tem um aleijado que costuma ficar ali em frente. Eu tenho certeza que ainda chegará um dia, e é bem próximo, em que um de vocês estarão passando por lá e ele vai levantar. Ele vai levantar. Sabe por quê? Porque faz parte do seu destino, faz parte da sua predestinação em Deus. Você sabe qual era a fonte de poder de Jesus? Jesus, ele veio como um homem, viveu aqui como nós, em santidade e em pureza, mas ele tinha uma fonte de poder. Você sabe qual era a fonte de poder de Jesus? Você sabe de onde vinha o poder que curava os enfermos, que expulsava os demônios, que ressuscitava os mortos? Você sabe? Diga comigo, Espírito Santo. Diga mais forte, Espírito Santo. Eu tenho uma notícia para você. Eu tenho certeza que você não vai ficar calado depois que eu te contar isso. Essa mesma fonte de poder que estava em Jesus está hoje entre nós. Você quer ser usado por Ele? Se entregue.
Diga, eu preciso me entregar. Mas deixa eu te contar uma coisa mais. Como eu disse, Satanás, ele sabe que você tem um destino. E quando nós nascemos, no nosso DNA, na nossa genética, nós vamos crescendo e vão sendo desenvolvidos talentos, dons. E todos esses dons, talentos, eles fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Sim ou não? E na medida que você vai crescendo, o propósito de Deus é que você caminhe segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, segundo o que Ele nos ensinou. Porém o diabo sabe disso. O diabo ele conhece muito bem. Ele te conhece muito bem. Sabe o que Satanás faz quando descobre o destino de uma pessoa, e essa pessoa não tem esse destino descoberto em Deus, essa pessoa não tem conhecimento em Deus para se entregar a Ele, se blindar com o sangue de Jesus? Sabe o que Satanás faz? Ele pega os dons dessa pessoa, ele pega os talentos desta pessoa e usa para ele, infelizmente. E é o que Satanás tem feito na vida de muitos jovens da sua idade, da minha idade, em pleno século 21, em pleno ano 2016, nesse exato momento. Muitos jovens estão influenciando essa geração, implantando a cultura do inferno. Satanás, ele conhece muito bem o propósito de Deus na sua vida, e ele não vai deixar barato, ele não vai deixar de qualquer jeito. Veja bem, a palavra do Senhor nos conta uma história de um homem endemoniado que vivia nos sepulcros. Quantos conhecem essa história? Ele era de uma cidade chamada Gadara, e há muitos e muitos anos esse homem vivia ali, comendo as vísceras nos sepulcros. Amarravam ele com correntes e ele quebrava as correntes. E um dia, a palavra de Deus nos diz que um dia Jesus ele vai para outra margem do rio e se depara com essa cidade. Claro que tomado pelo Espírito Santo, ele já sabia o propósito em ali. Porque quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós não fazemos nada por acaso. Quando o Espírito Santo está em nós, você está caminhando para a sua faculdade, você sabe que Deus tem um propósito ali. Quantas vezes eu estava caminhando por um determinado lugar, de costume, e Deus falava, vai para outro lugar, vai por ali. Eu disse, mas não tem costume de ir por ali, vai por lá. Aí você obedece, fui por lá também. Cheguei lá, tinha alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Deixa eu contar um testemunho para vocês dentro disso. Fui deixar a pastora Júlia em casa um dia, estava de moto, e eu sempre volto pela Teotônio. E aí quando eu estava voltando para pegar a Teotônio, o Espírito Santo falou, volta pela rua de trás. Mas eu não costumo ir por lá, rotatória demais, vou retinho aqui, volta por lá, vai diferente. Quando eu passo na frente daquela ponte, uma ponte que tem ali abaixo, perto do Césamar, eu vejo um rapaz olhando para baixo, olhando lá para baixo. Aí eu, eita Deus. Aí eu passei direto, o Espírito Santo falou, o que você está passando direto, meu filho? É para voltar. Você sabe o que é para você fazer. Contornei, deixa eu fazer o contorno lá em cima e não voltar. Cheguei nele, falei, tudo bem? Tentei chegar do jeitinho assim para não assustar, né? Porque como anda esses dias. E falei do amor de Deus para ele. Peguei o WhatsApp dele, comecei a conversar, eu fui embora para casa, ele foi para casa dele. E aí não deu para conversar muito, falei algo para ele, ele ficou calado e foi embora. Mas peguei o WhatsApp dele, cheguei em casa, comecei a chamar ele, e aí, meu irmão, tudo bem? Eu sou aquele cara que acabou de te abordar na rua, tal. E aí ele falou, mano, aquela hora que você me abordou, eu estava a ponto de me jogar dali. Eu ia me lançar, cara. Falei para Deus, se o Senhor não me der um sinal aqui agora, eu não vejo mais motivo para viver. E no momento que você passou, eu vi que era o sinal de Deus. Deixa eu dizer algo para você, pode aplaudir o Senhor Jesus. Não tampe os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Não tampe os seus ouvidos, o Espírito Santo está falando com você.
Não permita que pessoas morram porque você disse não ao seu chamado. E nós entendemos, voltando ao ponto inicial, aquele homem, quando Jesus ele foi de encontro àquele homem estava possesso por uma legião de demônios, e aqueles demônios já se prostraram reconhecendo Jesus. E você já sabe o que aconteceu. Jesus expulsou os demônios daquele homem. Eles pediram mais uns lances, pelo menos naqueles porcos. Os porcos passavam por ali. Lançou os demônios nos porcos. Os porcos não suportaram, se lançaram um despenhadeiro abaixo. Preste atenção onde eu quero que você entenda. Aquele homem que vivia a sua vida inteira endemoniado, completamente endemoniado, falou para Jesus: Jesus, me deixa te seguir. Eu passei minha vida inteira aqui nesse cemitério, comendo vísceras, totalmente possuído por aqueles demônios, mas eu não quero mais ficar aqui. Me leve com você. Jesus falou: não, volte para a sua cidade e diga a todos o que lhe aconteceu. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele voltou para a cidade dele, e o testemunho dele propagou o nome de Jesus naquela região e salvou muitos. Aquela cidade se chamava Gadara. Aquela cidade, ela descendia da tribo de Gade. E a palavra do Senhor, quando você volta lá no Antigo Testamento, onde fala sobre as 12 tribos, fala sobre os gaditas. Cada homem, o menor deles, em uma guerra valia por 100 homens. Preste atenção. O menor homem da tribo de Gade valia por 100. O maior valia por 1000. Eu não sei se você sabia, mas aquele gadareno, ele descendia dos gaditas. Então em seu DNA existia um destino profético. E Satanás, sabendo disso, aprisionou aquele homem durante muito tempo. E aquele homem, possuído por demônios, foi impedido de viver o seu destino. Mas quando ele foi liberto, ele se tornou uma bazuca nas mãos de Deus. Ele destronou o trono dos principados que estavam naquela região. Ele começou a propagar sobre o nome de Jesus. Ele começou a salvar aquele povo, aquela geração. E o testemunho daquele homem, o destino profético daquele homem foi ativado. E a vida dele foi de encontro a outras, trazendo salvação. O maior propósito de Deus para a sua vida é com que a sua vida também gere salvação. Diga comigo: eu preciso ser um instrumento de salvação. Eu quero que você entenda que mesmo Satanás tentando deturpar a sua mente, deturpar o seu caráter, o Senhor, Ele coloca pessoas diante de você como instrumentos para te alinhar. Sim ou não? Às vezes o Senhor usa pessoas que você menos imagina. Eu já vi Deus usar pessoas que não são nem crentes para falar algo aleatoriamente, e ali Deus confrontou certas pessoas. Ei, esteja preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. Quantos estão com expectativa? Aonde estão as suas expectativas? Aonde? Nos homens, nos seus dons e talentos, ou no Senhor? Eu quero dizer para vocês as 5 características de um homem em gênero ativado em seu destino profético. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, verso 19. Quero dizer que você tem liberdade, tá bom? Você é livre para glorificar, você é livre para se expressar diante do Pai. Deus está falando com você, se expresse mesmo. Onde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Lucas 10, 19 diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano. Diga comigo: Deus me deu autoridade.
E sabe qual é a primeira característica de uma pessoa ativada em seu destino profético? A autoridade. Você tem autoridade. Talvez você desconhece. Você sabe por que Satanás está tomando o destino das pessoas? Porque elas não conhecem a autoridade que elas têm. Elas estão vivendo igual elefante de circo. Tem uma força brutal, mas eles não sabem. São massacrados, surrados. São obrigados a fazer tudo que o dono do circo manda ali, treina. Mas se ele soubesse da força que tinha, ele não deixava. Sim ou não? E eu te pergunto, você sabe qual é a força que você tem? E você não precisa ter essa convicção para esse momento. Você sabe qual é o momento que você precisa ter convicção da força que você tem? Quando o diabo ele começa a te afrontar. Quando ele começa a dizer que você não pode. Quando ele começa a dizer que você não vai conseguir. Quando ele começa a falar para você calar a boca. Quando ele tenta te intimidar, quando você quer falar de Jesus para alguém. E às vezes ele fala, ó, você é um pecador. Eu vou mostrar para todo mundo o que você tem feito. Se é o pecado que está impedindo que você fale de Jesus, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Entregue tudo para o Senhor. Senhor, perdoa, me perdoa, mas entregue tudo para Ele. Eu profetizo sobre a sua vida que o diabo não vai roubar o seu destino. Ele não vai roubar a sua autoridade. Se coloque de pé. O diabo ele não vai roubar a sua autoridade. Não vai. Ele não vai tampar os seus olhos. Ele não vai colocar cegueira na sua vida. Você tem autoridade sobrenatural. Ele disse que Ele te deu autoridade para pisar em serpentes, te deu autoridade para pisar em escorpiões, te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada te fará dano, nada te causará dano algum, porque o seu destino é maior. O seu destino é maior. O seu destino é maior do que aquilo que Satanás tem colocado para te intimidar. O diabo não vai te parar. O diabo não vai parar essa geração. Ei, Deus falou que teria um avivamento nessa cidade, e é através de você. Se muitos disseram não para o avivamento, diga sim, diga sim. Talvez muitos vão dizer, ei, mas você é muito jovem, como é que você acredita que o avivamento vai vir por você? Não dê ouvido, não dê ouvido. O avivamento virá através de você. Aplauda o Senhor por isso. Abra sua Bíblia comigo, pode se assentar. Em Atos 16, versículo 16 e 18. Você que não trouxe Bíblia, anote. A sua autoridade, ela tem valor quando você tem conhecimento da palavra. O próprio Senhor Jesus usou a autoridade da palavra para vencer Satanás. Atos 16, do 16 ao 18, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, saindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado com aquilo, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora o espírito imundo saiu. Aquela jovem era tomada por um espírito de adivinhação. E aquele povoado pelo qual Paulo e Silas tinham ido, naquele povoado ali, o lucro da cidade era movido mediante a adivinhação. E aquela jovem, ela era escrava dos senhores que serviam ao principado que atuava naquele lugar. Existia um principado naquele lugar, se chamava Pitom, que ele aprisionava aquelas pessoas. E os turistas iam para aquela cidade para que as mulheres, as pitonidas que ali estavam, adivinhassem sobre as suas vidas. Ei, nem tudo
que pessoas vão chegar até você para falar, por mais que seja verdade, vem de Deus. Paulo era ou não era um homem de Deus? Sim ou não? Ela mentiu? Mas veja bem, quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é tomado pelo poder do Espírito Santo, Ele te traz discernimento, e você sabe quando a profecia vem de Deus ou quando não vem. Durante muitos dias aquela jovem estava ali adivinhando, falando: ó, esses caras são de Deus mesmo, eu sei. Paulo já estava indignado com aquilo, foi lá naquela mulher: ei, em nome de Jesus, espírito imundo, sai agora. E ela foi liberta. Deixa eu voltar ao que eu falei, aplico para a mesma situação. Aquela jovem também tinha um destino profético em Deus, sim ou não? Sim ou não? Quem está comigo? Presta atenção. Deus está falando com você. Aqueles espíritos tomaram aquela mulher porque sabiam que se ela fosse usada por Deus no destino profético dela, seria uma ameaça para eles. Mas por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de conhecer o Evangelho de Cristo, aquela mulher estava aprisionada. E hoje, em pleno século 21, muitas pessoas também estão aprisionadas na adivinhação, na macumbaria, na feitiçaria, em tudo que Satanás tem proposto aí, e usado o dom dessas pessoas para contribuírem ao inferno, para implantarem a cultura do inferno. Mas Deus vai te usar para libertar cativos. E se tem alguém aqui que estava cativo, você vai sair daqui liberto essa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que você sairá deste lugar ativado para o seu destino profético. A partir desse dia, a partir dessa conferência, eu tenho certeza que você não vai andar mais do mesmo jeito, você não vai falar mais do mesmo jeito, você não vai conduzir a sua vida mais do mesmo jeito, porque você será cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo e Silas, eles libertaram aquela mulher, veio uma retaliação bruta sobre eles. Eles foram presos, porque os espíritos imundos que estavam ali era o que gerava o lucro daquela cidade. Mas aquela mulher foi liberta. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas sabem que não importa o preço que tenha que pagar para a salvação de alguém, para a libertação de alguém, eles pagam. Eu acredito que eles até sabiam que seriam presos, mas o amor e a compaixão por ver aquela mulher, aquela jovem salva, era muito maior. E ela foi liberta. Eu imagino que se ela tivesse seguido o Evangelho que foi pregado naquele lugar, eu acredito que sim, ela se tornou uma profetisa do Senhor, usada pelo Senhor. Ela foi encaminhada ao seu destino profético. Eu acredito, porque Deus não faz nada em vão. Tenho certeza que o apóstolo Paulo não expulsaria o demônio daquela mulher para depois voltar pior. Não, ela foi liberta. Diga o primeiro ponto. Diga mais forte. O primeiro ponto para que eu tenha o meu destino ativado é eu conhecer a minha autoridade. Segundo ponto, diga comigo, visão. Eu não vou ler, mas você já conhece um pouco da história de Paulo, até porque nosso tempo voa. Antes de Paulo ser Paulo, ele era quem? Saulo. E Paulo também tinha um destino profético. E ó, que destino, viu? Veja bem, quando ele era ainda Saulo, algo tomava conta dele e prendia o destino dele. E é algo que tem prendido o destino de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Diga comigo, dentro da igreja. Paulo, ele era tomado pela religiosidade. Para quem não sabe, Paulo matava os cristãos no nome de Deus, no nome da religião. Quem sabia disso? Ele era enviado pelos líderes da religião a matar os cristãos. Por quê? Porque Jesus, desde quando ele veio, ele se opôs a tudo que a religiosidade estava propondo ali. Os próprios religiosos esperavam Jesus, sim ou não?
Eles esperavam. E eles esperando ali, Jesus totalmente indiferente. Tanto é que eles ainda esperam, muitos deles ainda esperam, porque não acreditam que Jesus veio. Porque Jesus ele veio para contrariar mesmo a ideologia daquele povo. E a religiosidade tomava conta. E a religiosidade, ela é uma das piores cegueiras que uma pessoa pode ter. A pior escama que pode ter nos olhos de alguém se chama religiosidade. Repita isso: a pior escama que pode ter nos olhos de alguém é a religiosidade. Você sabe por quê? Presta atenção. Porque o religioso, ele está convencido que está certo. Ele conhece a palavra. O religioso, ele tem conhecimento ali de Deus, mas ele usa a palavra para se rebelar contra as autoridades. Ele usa a palavra para ir de encontro aos direcionamentos de Deus, do próprio Deus. O próprio Satanás fez isso, sim ou não? E a estratégia que ele usa para tomar os religiosos. Mas eu profetizo que não haverá nenhum religioso em nosso meio. Quem tiver tomado por espírito de religiosidade vai ser liberto em nome de Jesus. Assim como Paulo foi. Diga: Saulo era cego. Sabe por quê? Porque se Paulo tivesse visão do reino, assim como ele teve depois, o propósito de vida dele já teria começado muito antes. E Satanás sabia disso. Diga: Satanás sabia. E aí, algo sobrenatural, que é a parte que eu mais amo. Paulo perseguia quem? Quem? Os cristãos. E quem persegue os cristãos, persegue quem mais? O próprio Jesus. Sim ou não? Aí beleza, Paulo pegou lá uma ordem para ir matar mais crente. Meu irmão, vamos matar mais crente, bora lá. E quando ele estava indo com os homens dele montado no cavalo, quem aparece para ele? Não, diga mais forte: Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus, quem está falando comigo? Sou eu, Saulo. Jesus, a quem tu persegues? Uau! Naquele momento, o brilho de Jesus era tão imensurável que Paulo ficou cego. Mas acho que você não sabia disso. Sabe por que Paulo ficou cego? Saulo ficou cego? Porque quando ele ficou cego, ele caiu na real que ele já era cego muito tempo antes. Porque ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o destino profético, ele não conhecia a autoridade que tinha nas suas mãos. Porque o diabo roubou a visão de Paulo. E naquele momento, ele teve o nome dele mudado e a vida dele transformada. Eu profetizo que a sua vida será transformada. Fique de pé. Eu profetizo em nome de Jesus que não só o seu nome mudará, mas a sua vida será transformada. Se você já tinha intimidade com Deus, eu profetizo que essa intimidade irá triplicar, irá ser 100 vezes maior. Se você já era usado por Deus, meu irmão, agora é que você vai ser mesmo. Eu profetizo em nome de Jesus, o diabo não vai te colocar cegueira em sua vida. O diabo ele não vai colocar religiosidade em você. Em o nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora que Ele venha estar blindando a sua mente, que Ele venha tirar as escamas dos seus olhos. Comece a passar a mão nos seus olhos agora. Tira as escamas dos seus olhos, em nome de Jesus, Pai. Tira todas as escamas dos nossos olhos, toda a cegueira, tudo aquilo que impede que nós venhamos ver, Pai, enxergar o nosso destino e sermos ativados. Tira agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Satanás ele tentou roubar a visão do homem de Deus. Satanás está tentando roubar a sua. Olha para mim. Satanás está tentando roubar a sua autoridade. Ele está tentando roubar a sua visão. Você tem noção disso? Você tem noção?
Satanás tem usado tudo nesse mundo para roubar a sua visão. Televisão, mídia, internet, influenciadores, política, os jornais, enfim. Satanás, ele tem muitas armas nas mãos para roubar a sua visão. Mas sabe por que o diabo tem tantas armas nas mãos? Porque infelizmente, os cristãos entregaram para ele. Sabe o que acontece? Muitas vezes, meu querido, nós repetimos o mesmo erro de Adão. Quando Adão pecou, ele entregou o domínio do mundo para Satanás. Quando o diabo apareceu para Jesus, ele falou: olha, tudo isso aqui é meu, me foi dado. Quem deu para ele? O homem. Quem tinha dado para o homem? Deus. Deus, ele te deu muita coisa que o diabo está tentando roubar. E uma dessas coisas é a visão. Outra, a autoridade. Ele está tentando roubar a todo custo. E muitas vezes os cristãos de hoje entregam também assim como Adão. Houve um tempo no cinema em que antes de um filme ir para a tela do cinema, passava por uma comissão de pastores da Igreja Batista, muitos anos mesmo. E esses pastores, eles assistiam todo o filme, falavam: isso aqui pode ir, não, isso aqui não pode ir. Presta atenção. Só que com o passar do tempo, eles foram ficando cansados disso. Sabe da coisa? Não precisa fazer isso mais não. A gente não quer essa responsabilidade mais não. Aí Satanás foi lá, enviou os seus, pegaram, tomou. O que estava nas nossas mãos, o diabo tomou. Mas eu sei que Deus vai te usar para resgatar. Da mesma forma que Jesus veio resgatar a autoridade do homem, você vai resgatar aquilo que Satanás roubou por conta dos nossos antepassados. Você vai resgatar. Você vai conquistar os 7 reinos em nome de Jesus. Eu creio que vai chegar um momento em que a mídia do nosso país, da nossa nação, vai ser tomada de uma forma sobrenatural pela cultura do reino de Deus. E nós vamos implantar o evangelho do reino através da mídia. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Tem muitos atores de Hollywood que se converteram a Jesus, estão pregando para muitos outros. Tem um cara que eu esqueci o nome dele. Ele pregou para o Chuck Norris. Pregou para ele lá, ator de Hollywood também. Ele tinha feito aquele filme Debi Lloyd, não sei se vocês lembram. Se converteu, começou a pregar para todo mundo em Hollywood. E aí Chuck Norris se converteu. Rapaz, agora com Jesus ficou mais forte ainda, né? Hoje ele é pastor em uma igreja, não lembro o nome, não sei se é, enfim, para lá. E Deus, ele está usando pessoas para tomar de volta. E Deus vai usar você também. Deus vai usar você também. Olha só o que tem acontecido. Aconteceu comigo, aconteceu com outros. E pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor conseguiu me livrar, me direcionou, colocou pessoas certas na minha vida para me poder resistir. Mas muita gente tem dom de cantar, né, tocar, foi dado por Deus, sim ou não? E a maioria das pessoas que estão aí tocando com esses cantores sertanejos, os próprios cantores sertanejos de sucesso que estão aí hoje, já foram cristãos. 90% saíram de igrejas. E muitos estão seguindo o mesmo caminho. Sim ou não, Cleito? Cleito sabe, Cleito conhece. É cultural? Eu falei. Uma vez eu trabalhei nessa área durante um tempo em Goiânia. Já contei, o pessoal daqui já conhece, mas tem muito visitante, então vou contar. E eu estava passando uma situação perrengue mesmo, um negócio difícil, precisando de dinheiro. E eu tinha decidido já no meu coração desde muito cedo que eu nunca me contaminaria com as coisas do mundo, sempre viveria para Deus, enfim. E no momento de dificuldade, no momento de deserto, meu irmão, o diabo só te tenta no deserto, quando está precisando mesmo. É ou não é? Meu patrão chegou para mim, a gente produziu uns caras de nome aí,
ele falou: Daniel, você está vendo fulano crescer? Olha, ele está na mídia, está lá na TV e tal. Rapaz, a gente tem tudo hoje. Olha o tanto de empresário que está aí ao seu redor. Você tem talento, canta, toca e tal, compõe. Olha só, você está precisando de dinheiro, cara. Vamos tocar com a gente sábado, domingo aí. Você não vai se desviar. Você não vai para o mundo. Você vai tocar. Se fosse assim era bom. É ou não é? Mas não é assim não. Sabe por que Sansão caiu? Porque ele passeava por onde não devia. Ele andava pelos lugares que ele não devia andar. E assim que às vezes nós estamos caminhando aqui, você não pode andar por ali, você tem que fugir. Fugir da aparência do mal, é o que a palavra nos diz, não? E aí beleza, o cara chegou em mim e falou: bora, cara. Rapaz, eu passei dificuldade em casa, fui para minha casa, orei, falei: Deus, eu não quero isso não. Resumindo, resisti, vim embora para o Tocantins. Hoje Deus está, olha, deixa eu expressar algo para vocês aqui. Olhando para vocês hoje, nessa primeira conferência Pro5, esse privilégio que eu tenho tido juntamente com a pastora Júlia e toda a diretoria que compõe esse ministério, de estarmos à frente, vermos o crescimento, olhando para vocês, é a maior recompensa de eu ter resistido. Maior recompensa de todas é hoje estar aqui. Sabe, um dia eu estava em casa, eu tinha vindo para cá há pouco tempo e assistindo televisão, situação meio difícil ainda. E aí assistindo ali, aí eu olhei para um amigo meu que estava fazendo muito sucesso aí e cresceu comigo. Aí Satanás falou: olha lá, tá vendo onde ele está? Ganhando milhões. Você está aí, precisando de dinheiro, não tem nada, anda para um lado, para outro, nada vai para frente. Olha onde ele está. Satanás, ele é astuto. Mas hoje eu digo: Satanás, olha onde eu estou. Eu sei qual é o meu destino. Eu sei qual é o meu chamado. Eu sei o que Deus tem para mim. E é muito maior, muito maior, muito maior do que Satanás tem para oferecer. Deixa eu continuar que já está acabando o tempo. Meu Deus. Primeiro ponto é o quê? Autoridade. Segundo, visão. Terceiro ponto, diga comigo: compaixão. A palavra compaixão do latim quer dizer compassion. Pode ser descrita como compreensão do estado emocional da pessoa. Ou seja, resumindo, compaixão é você se colocar no lugar da pessoa que está sentindo a dor. E uma pessoa ativada em seu destino, ela tem compaixão, porque Jesus tinha compaixão. Quando Jesus ele encontrou aquela mulher prostituta, as pessoas queriam apedrejar, e ele disse: quem não tem pecado atira a primeira. Quem não tinha pecado? Só ele. Mas ele teve compaixão. Diga: eu preciso ter compaixão. Eu quero que você se coloque de pé. Eu vou falar para você os 2 últimos tópicos, mas meu tempo já foi muito tempo. Deus está restituindo a tua autoridade. Deus está restituindo a tua visão. Deus está colocando em seu coração compaixão. Deus está colocando em seu coração amor. Eu não preciso nem falar muito de amor, você já sabe. E o quinto ponto: sabedoria, conhecimento, que só é adquirido quando você medita na palavra do Senhor. Essa aqui é a sua arma para ter sabedoria e conhecimento e para lutar contra as obras do diabo. O diabo tentou te parar. Ele tentou, mas ele não parou. Feche seus olhos. Eu não conheço outra canção
que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Yeah. Eu não conheço outra canção, Deus, que lhe descreva. Santo, levante suas mãos. Santo, oh, Deus poderoso, poderoso é Senhor. Santo, Santo, Deus poderoso, poderoso. Declare santo, santo, Ele é santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual, não há outro igual. Tu és Santo, 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 oh, santo, oh, santo, o Deus poderoso, o Deus poderoso. Santo,